Olá, este é o seu canal de contos bíblicos. Antes de começarmos, um breve recado. A proposta deste espaço é puramente cultural. Nosso objetivo é facilitar o entendimento de quem está começando a conhecer a Bíblia agora, mas também oferecer uma nova perspectiva para aqueles que já estão familiarizados com essas histórias, focando na narrativa e na riqueza desses grandes épicos. Hoje, dando continuidade à nossa série de contos do Velho Testamento, vamos mergulhar no florescimento da civilização de Enoque. Veremos como os descendentes de Caim transformaram o exílio em inovação, criando as bases da música e da tecnologia que moldam o mundo até hoje. No entanto, na nossa linha cronológica, chegamos a um momento em que nossos contos se dividem em dois caminhos diferentes. O primeiro caminho é este, em que ainda estamos contando as histórias associadas à linhagem de Caim. O segundo caminho, que contaremos futuramente, conta as histórias associadas à linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, considerado presente de Deus para apagar a dor pela morte de Abel e também para a preservação da memória do paraíso, o Jardim do Éden. Esses dois caminhos se encontrarão novamente a partir dos nossos contos sobre o dilúvio. O tempo passou de um jeito estranho para a primeira família do mundo. Enquanto Adão e Eva sentiam o peso de décadas sobre o corpo e aquela saudade silenciosa de um paraíso que parecia cada vez mais distante lá no leste, a cidade de Enoque não parava de crescer. O que começou com Caim empilhando umas pedras por puro medo, agora era um lugar barulhento, cheio de gente e de luzes. Imagine o cenário. De um lado, os pais da humanidade vivendo na simplicidade, guardando segredos de um tempo que ninguém mais viu. Do outro, uma juventude frenética que não queria saber de passado. Em Enoque, o silêncio da natureza foi substituído pelo barulho. Era o som de martelos batendo o dia inteiro, de pessoas gritando ordens, de construções subindo. Para os netos e bisnetos de Caim, aquelas histórias de Jardim do Éden soavam como conversa de velho. Eles não estavam interessados em oração ou em entender o que o Criador pensava. Eles estavam interessados no agora. Eles descobriram que podiam dominar o mundo com as próprias mãos. A cidade de Enoque virou uma espécie de laboratório humano, um lugar onde o nome de Deus foi sendo esquecido, abafado pelo rugido das obras e pela pressa de uma gente que queria provar que podia viver muito bem sem pedir licença a ninguém. Adão olhava para aquele brilho no horizonte e no fundo sabia que algo estava mudando para sempre. O homem tinha aprendido a trabalhar, mas estava esquecendo como se escuta o silêncio. A civilização de Caim estava apenas começando, e ela vinha com uma sede de novidade que nada parecia ser capaz de saciar. No meio daquela agitação de obras e poeira em Enoque, surgiu um rapaz chamado Jubal. Ele era diferente. Enquanto os outros homens da cidade só pensavam em carregar pedras e construir paredes, Jubal parecia estar sempre escutando algo que ninguém mais ouvia. Ele sentia que o barulho das ferramentas não era suficiente. Faltava alguma coisa para preencher o vazio daquelas tardes longas no deserto. Dizem que Jubal ficava observando os caçadores. Um dia, enquanto ele usava seu arco de caça, ele percebeu que a corda que arremessava as flechas vibravam e criavam diferentes sons, dependendo de qual parte da corda ele tocava. Em outra tarde, ele percebeu que quando o vento passava por um bambu oco, criava um som parecido com um lamento humano. Foi assim, na base da pura curiosidade e de um sentimento de saudade que ele nem sabia explicar, que Jubal inventou a harpa e a flauta. Imagine a cena. Em um mundo que só conhecia o barulho do trabalho ou o silêncio do medo, de repente, surge a primeira música. Jubal começou a dedilhar aquelas cordas e a soprar naqueles canos. E o som era tão diferente de tudo que até as pessoas paravam o que estavam fazendo. A música de Jubal era como um remédio para a alma exilada. Ele criou um jeito de as pessoas se sentirem em paz por alguns minutos, sem precisar sair de dentro dos muros da cidade. Jubal mostrou que a família de Caim, apesar de toda a herança pesada que carregava, ainda tinha o dom de criar beleza. Mas havia um mistério nisso. Ele estava ensinando a humanidade a usar a arte para suportar a vida longe do paraíso. A música nasceu ali, no meio do exílio, como o primeiro grande entretenimento de uma gente que precisava de qualquer coisa para não ter que encarar o próprio silêncio. Enquanto Jubal se perdia nos sons, o irmão dele, Tubal-Caim, estava interessado em algo muito mais pesado e quente. Se um era o mestre do ar, o outro se tornou o mestre do fogo. Tubal-Caim é aquele sujeito que mudou a humanidade ao descobrir um segredo escondido nas pedras: o metal. Até ali, o homem se virava com um que encontrava pronto: uma pedra lascada, um pedaço de madeira, um osso de animal. Mas Tubal-Caim percebeu que, se ele jogasse certas rochas dentro de uma fogueira muito forte, elas derretiam e viravam algo novo. Ele aprendeu a domar o cobre e o ferro. Imagine o impacto disso em uma cidade que não parava de crescer. Pela primeira vez, o homem de Enoque tinha nas mãos ferramentas que não quebravam. Tubal-Caim forjou arados que rasgavam a terra como se fosse manteiga, e machados que derrubavam as árvores mais grossas em poucos golpes. Ele virou o herói da cidade.
Onde ele passava, o som era de martelos batendo em bigornas, criando um som seco, rítmico, que parecia o batimento cardíaco daquela nova civilização. As pessoas olhavam para as mãos sujas de fuligem de Tubal-Caim e viam nelas o poder de resolver todos os problemas. Com o metal, a construção de Enoque decolou. Mas o que ninguém percebia era que, conforme o ferro ficava mais forte, o homem começava a confiar menos na proteção divina e mais na força do que ele mesmo fabricava. Tubal-Caim deu à linhagem de Caim a sensação de que eram invencíveis. Eles não precisavam mais pedir nada à terra. Agora eles tinham as ferramentas para arrancar dela o que bem entendesse. O ferro de Tubal-Caim era a promessa de que o homem finalmente tinha virado dono do seu próprio mundo. Mas a tecnologia ela tem um preço. E Enoque, esse preço apareceu rápido. Tubal-Caim criou o metal para ajudar na lida, para facilitar a vida. Mas ele logo percebeu uma coisa assustadora. A mesma lâmina que corta o trigo com perfeição, corta a carne com uma facilidade terrível. Foi aqui que a história deu uma guinada perigosa. O medo, que era a marca registrada de Caim, agora ganhava dentes de ferro. O homem de Enoque percebeu que não precisava mais apenas se esconder atrás de muros de pedra. Ele podia atacar. A ferramenta virou arma. Imagine o clima na cidade. De repente, o vizinho já não olhava para o outro apenas com desconfiança, mas com a mão no cabo de uma faca ou de uma espada de bronze. A segurança da cidade já não dependia de um pacto ou da proteção de Deus, mas de quem tinha o metal mais afiado. O ferro que trouxe o progresso trouxe também a paranoia. Nesse momento, a justiça mudou de mãos. Se antes o limite era aquela marca misteriosa que Deus colocou em Caim para ninguém matá-lo, agora o limite era o fio da espada. Tubal-Caim, no fundo da sua oficina, talvez tenha sentido um calafrio ao ver que tinha dado à humanidade um poder de destruição que ninguém sabia controlar. A cidade de Enoque estava ficando rica e eficiente, mas também estava se tornando um lugar onde o mais forte ditava as regras. O progresso estava cobrando sua alma em troca de poder. Enquanto os irmãos se ocupavam com os sons e os metais, surgiu uma figura que trouxe algo totalmente novo para as ruas de Enoque. Naamã, a irmã de Tubal-Caim. Se os homens daquela família dominavam a força e o som, Naamã descobriu como dominar o olhar. Ela foi a primeira pessoa a perceber que a beleza podia ser fabricada. Dizem que ela olhava para as sobras de ouro, prata e cobre da oficina do irmão e não via ferramentas. Via adornos que poderiam tornar alguém mais atraente. Naamã começou a criar joias, colares e pulseiras que brilhavam sob o sol do deserto. Ela também aprendeu a extrair cores das plantas e das pedras para pintar tecidos e, quem sabe, o próprio rosto. Em Enoque, a aparência passou a valer mais do que a essência. Naamã trouxe a sofisticação, mas também a vaidade. De repente, a cidade não era apenas um lugar de trabalho pesado. Era um lugar deslumbrante, cheio de luxo e sedução. As pessoas usavam os enfeites de Naamã para mostrar quem era mais importante, para esconder as marcas do cansaço e, talvez, para mascarar aquela velha culpa que a família de Caim carregava. A beleza virou uma forma de poder. Naamã e as mulheres de sua época criaram um mundo de imagens em que a aparência era o mais importante. A cidade de Enoque agora estava completa. Tinha a música para distrair a mente, o ferro para proteger o corpo e o brilho de Naamã para encantar os olhos. O homem sentia-se um deus em seu próprio palco, cercado de beleza e tecnologia, mas cada vez mais longe daquela luz simples e verdadeira que seus avós Adão e Eva um dia conheceram no jardim. Todo esse progresso, essa música e esse brilho chegaram ao ápice com um homem chamado Lameque, um descendente de Caim e o pai de Jubal, Tubal-Caim e Naamã. Se Caim foi o homem do medo, Lameque foi o homem da arrogância total. Ele foi o primeiro a decidir que as regras originais não serviam para ele, tomando 2 esposas e tratando a vida como se fosse apenas mais uma de suas conquistas na rica cidade de Enoque. O momento mais marcante dessa história acontece quando Lameque reúne sua família para fazer um anúncio. Imagine a cena. Ele está cercado pelo luxo de Naamã, ouvindo ao fundo a harpa de Jubal e segurando uma das espadas afiadas de Tubal-Caim. Com um olhar desafiador, ele declama um poema que ficou registrado para sempre como o grito de Lameque. Ele confessa que matou um jovem que o havia ferido. Mas não havia arrependimento na sua voz, havia deboche. Ele olhou para todos e disse que, se Deus prometeu proteger Caim 7 vezes, ele próprio, Lameque, se protegeria sozinho 70 vezes 7. Naquele instante, a justiça divina foi jogada fora. Lameque estava dizendo ao mundo que não precisava de perdão, nem de Deus, nem de ninguém. Ele tinha as armas dos filhos e o poder da sua cidade. O grito de Lameque foi o ponto de não retorno para a civilização de Enoque. Eles tinham chegado ao topo da técnica daquele tempo, mas ao fundo do abismo moral. A história da linhagem de Caim antes do dilúvio termina assim. Com uma festa barulhenta onde o som das harpas tentava abafar o barulho das espadas,
e o orgulho de um homem que se sentia maior que o próprio Criador. Eles se sentiam gigantes, invencíveis em seus muros de pedra, sem perceber que, quando o orgulho se torna absoluto, o céu começa a se preparar para uma resposta que nenhum muro de ferro seria capaz de segurar. Se você gosta deste tipo de conteúdo e acredita que essas histórias merecem ser contadas com clareza e profundidade, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Sua participação é o que nos ajuda a continuar produzindo e a levar essa riqueza cultural a cada vez mais pessoas. Comente aqui embaixo qual parte dessa história mais te impressionou ou qual outro conto bíblico você gostaria de ver narrado por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo relato. Tchau!